Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renomaru J-League, daquela famigerada Liga Visão dos 100 anos, que já está na sua reta final, temporadinha normalzinha básica acabando e já teremos o mata-mata. Como sempre, você está na companhia de Elias Falas na apresentação, comentários da lenda Mr. Thiago Cruz, e também temos um convidado para lá de especial, Miotão, o nosso Bruno Mioto. Mr. Thiago Cruz, tudo bem com você, meu linducho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Hoje estamos juntos, eu, Elias e Mioto, para falar de J-League, não, melhor, Liga dos 100 anos, Liga Visão dos 100 anos, e também dar o nosso espetáculo sobre, finalmente, né, temos um campeão japonês novamente na final da Asian Champions League Club 2, né? O Gamba acabou vencendo e por isso convidamos o Mioto para estar aqui junto com a gente para dar um pitaco geral em tudo que aconteceu nessa grande final do Gamba Oscar e também tá junto com a gente aqui, já que nós vamos fazer nosso penúltimo programa sobre a liga que vai anteceder o começo da J-League 2026-2027. Maravilha! Antes de começar, Miotão, como é que você tá, meu rapaz? Tudo bem com você, lindão? Tudo bom, Elias? Tudo bem, Thiagão? Tudo bem a todos do Rinomaru? Estou aqui de volta, né? Inclusive, a parte da Liga dos Campeões da Asa 2, né? Eu ajudei bastante com questão, não só da 2, né? Quanto também da questão da própria Elite, né? Que eu ajudei bastante com material de times adversários, inclusive, dos times japoneses, né? E hoje falar, né, do Gamba Osaka, né? Que conseguiu esse título histórico em cima do Al Nassr de ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo. E vamos falar também um pouco da J1 nesse programa especial, gente. Maravilha, maravilha. Antes da gente falar da série, vou começar com as rodadinhas básicas aqui que a gente ficou devendo pro pessoal. Que na rodada 16, o Mito levou uma sacolada do Ural pelo placar de 4-1, jogando em casa. Cereço Osaka bateu Nagasaki por 3-2, Marinos 1, Kashima 2. Isso foi na disputa dos pênaltis, né? O tempo normal foi 1-1 e o Kashima ganhou nos pênaltis. Kobe 0, Fadiano Kayama 3. Shimizu ganhou nos pênaltis do Avispinha, né? 2-1, 1-1 no tempo normal. Gamba perdeu para o Hiroshima em casa por 1-0. FC Tokyo 2, Verde 1 no clássico. Nagoya Grampus 3, Kyoto 0. Reisol 1, Frontale 0. Chiba 0, Matida 2. Tivemos os joguinhos atrasados aí, 12ª rodada, em que o Kobe ganhou no Kyoto por 1-0 e o Matida nos pênaltis derrotou o Verde, né? 1-0. Tiagão, uma coisinha que eu quero comentar aqui, fala da 17ª rapidão aqui, bora? Bora, pode ir lá. Só para avisar vocês que com essa vitória do Kobe na rodada 16 contra a equipe do Kyoto, praticamente ele já estava se sacramentando ali com a pontuação, a diferença de pontuação, e praticamente já estava já na final, em aspas, é claro, tinha partidas a ser disputadas, mas teoricamente com essa vitória o Kobe já se classificaria já quase 100% para poder disputar a final, que já estava também resolvida junto com a equipe do Kashima Antlers. Coisa que aconteceu na 17ª rodada. O Mito perdeu em casa pro Verde por 1-0. Urawa perdeu nos pênaltis em casa no Setoka, né? 0-0, 1-0. Marino 0, Reisol 1. Reisol escapando aí no finalzinho. A partida que poderia ter dado boa pro Kobe, mas até deu devido aos resultados. Nagasaki conseguiu empatar em casa e ganhar nos pênaltis. Venceu o Kobe, né? 2. O Fadiano Kayama. Desculpa. O Fadiano Kayama meteu 2-0 no Shimizu. Jeff United, para variar, o jogador expulso, perdeu pro Kashima pelo placar 2-0, que já era o campeão da chave, já estava classificado, né? O Kyoto levou uma sacolada no Hiroshima por 4-0. Cereço 6, Nagoya 1. Ei, Nagoyão, hein? E o Frontale nos pênaltis derrotou o Matira, né? 1-1 no tempo normal e 2-1 na disputa de pênaltis. Exatamente. E esse 6-1 aí, que foi a vitória do Cereço contra a equipe do Nagoya Grampus, é o que meio que matou, né? Porque o Nagoya até teria condições de disputar com o Viseu Kobe, né? Se vencesse todos os jogos, aí poderia ter a pontuação maior, mas aí quando perdeu, aí praticamente já selou o grupo do Viseu Kobe como líder do grupo, e o Nagoya lutaria contra a equipe do Cereço para ficar ali entre o segundo, terceiro ou até quarto colocado.
É o famoso 6 e ônibus, né? Foi com 6 e ônibus, exatamente. Tiagão, abrindo a 18ª rodada aqui, os resultados importantes, né, para sacramentar de vez a classificação. O Kobe visitou a Vispinha e ganhou, coitado da Vispinha, né? Foi terrível. Coitado do verde nessa nossa rodada. Coitado Meu do Deus. verde. Que momento difícil pro Verde, né? Porque ele perdeu esse jogo e ainda tinha perdido a final da Champions feminina pro Naego Hyang da Coreia do Norte ainda. Que situação do Verde, hein? Caraca, teve isso mesmo, é verdade. Tá, então já que vocês estão falando dessa coisa do verde, vamos falar de outros 6 e ônibus, né? Foi um ônibus. Peraí, mas o que raios é 6 e ônibus? Calma aí. O que é 6 e ônibus? Calma aí, o que é isso? Você não lembra disso do Tramontina Não. lá no Jornal de São Paulo? É que ele ia fazer uma matéria sobre os ônibus, sabe? E era o Jornal da Manhã. Eram 6 horas e 11 minutos. Só que ele se confundiu. Ele falou assim, voltou lá, chamado, intervalo, ele... 6 e ônibus. Ou melhor, 6 horas, 11 minutos. Os ônibus da cidade de São Paulo. Caraca, não lembrar mais disso, mano. Caraca. Nossa, faz uns 10 anos isso já, cara. 6 e ônibus, ok, tá certo. Porque eu amo essa frase, cara. Então, 6 e ônibus, ok. Maravilhoso. Ai, ai. E tivemos aí um ônibus da Nissan, que estacionou no estacionamento do Verde lá. 6 ônibus da Nissan. 6-0, meu Deus do céu. Como que pode, né? 6-0 do Yokohama. Mas também o Yokohama só faz quando não precisa mais. Né? Isso é verdade. Isso que eu ia falar, né? Ganhou, parabéns. Final das contas, quando você vê o Marinos em 7º colocado da sua chave, inclusive abaixo do Verde, né? Que entrou no modo foda-se, né? Nessa partida, entrou realmente com... Essa última rodada, Elias, aconteceu muitos jogos, assim, que eu depois fui dar uma zapeada, que já tava muito qualquer coisa, assim, sabe? No final das contas, se existe uma coisa que a gente vai voltar a falar sobre isso no último programa depois da grande final, grande final, né? A final, né? Depois da final, é que até no Japão não se consegue fazer com que todos os jogos até da última rodada sejam importantes, né? Então não foi dessa vez aí que uma liga alternativa, né? No caso essa aqui para tampar o buraco aí do calendário, conseguiu, apesar de todo o planejamento que foi feito, chegou na última rodada, já tinha muita coisa que estava resolvida e praticamente foi uma rodada assim extremamente esquecível por muitas partes das equipes que entraram com equipes alternativas, entraram com jogadores que praticamente quase não jogaram o campeonato todo, entraram muito pouco, então foi muito assim, apesar, claro, de ainda ser um 6-0 que entra para a história aí entre o Verde jogando contra o Marinos. Beleza, e os resultados mais importantes da rodada foram justamente 1-0, né? Que foi a vitória fora de casa do Kobe e o do Kashima Antlers derrotando o FC Tokyo aí. 1-0 magrinho, já estava garantido, né? Mas foi pra dar, como é que eu posso dizer, aquele gás a mais. Agora eu fico pensando assim, a JFA, ela precisa conversar com o Kashima Antlers, né? Porque a última rodada vai ser no dia 6. O segundo jogo da final vai ser no dia 6 de junho, se eu não me engano, né? E o Ryo Hayakawa vai estar nos Estados Unidos, né? Como é que eles vão... Nossa, é verdade. Putz, é verdade. Será que vai ter que... Assim, se não tiver o goleiro principal, é porque realmente o tanto faz da Liga dos 100 anos vai ficar um pouquinho escrachada. Eu imagino que o Hayakawa vai acabar sendo o último convocado a se apresentar, viu? Eu não sei, viu, Elias? Eu tenho essa... Assim, tô chutando muito agora, assim, porque... se não tiver o elenco todo para jogar a final do campeonato, que aparentemente ficaram quase um ano, né, para formular e tudo mais, mas não levaram em consideração que poderiam sim chegar na final jogadores que poderiam estar convocados, né? Então acho que acabou passando um pouco disso. Na sua opinião, Elias, tem que liberar? Só dar um detalhe, aconteceu recentemente um caso um pouco parecido, apesar de que o contexto é até um pouco mais sério, do que aconteceu com o Southampton na Inglaterra, né, que parece que alguns jogadores não poderiam estar nas suas seleções para a Copa do Mundo porque teve um escândalo de espionagem envolvendo o clube inglês e fiquei sabendo disso, é verdade. Teve que tirar, né, teve que rebaixar o Southampton, como foi comprovado, e aí muitos desses jogadores, inclusive
inclusive, se não falar a memória, tem um jogador da seleção da Austrália que joga lá que tava esperando, né, para conseguir a liberação para ir para a concentração australiana na Califórnia para jogar os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Ainda mais se for nessa situação assim, claro, uma situação muito mais séria e, claro, até todas as tratativas de como vai ser feito, né, os jogadores liberados ou não, aí faz todo sentido, né, até porque envolve um escândalo, né. Mas no caso da Liga dos 100 anos, como é praticamente ali uma competição que foi feita apenas para os times não ficarem sem calendário, eu sinceramente não sei a opinião de vocês aí. Para vocês, a seleção deveria liberar o Harakal para chegar depois, joga a final, vem junto com o elenco como todo mundo? Sinceramente, eu não sei nem pensar qual que seria a melhor opção, até pensando que o Harakal não vai ser titular na Copa do Mundo, né? Então ele chegando um pouco depois, não sei se influenciaria tanto assim na programação dele, né? Libera, né? Terceiro goleiro, deixa ele jogar o joguinho lá, chega depois, compensa um treininho depois, ele não tem... Eu acho que não tem muita dor de cabeça mesmo. Sobre esses dois jogos, Elias, a única coisa que eu posso falar sobre eles assim é que o jogo do Kashima foi um jogo muito mais controlável, né? O Kashima, eu acho que chega como titular, como equipe principal para ganhar esse título em cima do Kobe. A situação do Kobe é uma situação muito mais delicada e defensivamente o Kobe ele tem alguns problemas que é exatamente onde o Kashima normalmente consegue fazer alguns gols em partidas que não está dependendo tanto assim da técnica individual dos jogadores, como por exemplo o gol que deu a vitória para a equipe do Kashima, que foi ali com o chute do Muraoka, foi exatamente onde o Tinen estava com a bola, esperou a movimentação errada da defesa do FC Tokyo para conseguir dar o tapa em profundidade e pegar a zaga desprevenida e a equipe do Kashima consegue fazer o gol. Já pelo lado da partida onde, claro, já não estava pensando-se em resultado, você viu muito mais uma Avispa Fukuoka muito mais aguerrido, muito mais expressivo na questão de chutes e tentativas. Inclusive, no primeiro tempo, o Avispa teve um gol que foi anulado, né? Teve ali o chute do Yamawaki que acabou tendo toque de mão, então acabou sendo anulado pelo VAR, mas foi um chute de fora da área que daria o gol para a equipe do Avispa, e isso deu uma leve abalada assim, no Vissel Kobe, que começou a reclamar bastante. Claro, logo depois consegue uma bola alçada na área, consegue chegar ao seu gol, né, com o Tuller ali, com a assistência do Yoshinori Muto, e durante todo o segundo tempo você via uma Avispa que gostaria de conseguir pelo menos um empate para levar para os penais ali e tudo mais, e conseguir talvez ganhar 2 pontos e conseguir melhorar um pouquinho a sua pontuação final, contra um Kobe que praticamente só cozinhou o jogo ali e tudo mais, mas ainda assim teve dificuldades defensivas, dando espaços que o Avispa, por exemplo, chegou em alguns momentos, e se vocês verem os highlights, tem vários momentos assim, e na súmula final, durante todo o jogo, a equipe do Avispa teve mais chutes a gol, teve mais posse de bola, foi uma equipe que pressionou muito mais, então o Kobe, talvez por já estar classificado, entrou com um pouquinho mais de tranquilidade, igual o Kashima, só que o Kashima foi lá e acabou vencendo o seu jogo. Então, para essa final, vejo ali um 55-45 ali de possibilidade de acabar dando a equipe do Kashima Antlers, apesar que vai ser uma final legal entre os atuais, né, as duas atuais principais equipes do futebol japonês. Outra curiosidade que eu queria falar é o Rei Sol acordando tarde de novo, né? É verdade. Meteu fora de casa 4-0 na Nagasaki. Verdade. E eu acho assim, achar, né? O que a gente olha, né, no horário parte do campeonato, né? A gente não conseguiu ver nenhuma equipe em nenhum momento com muita preocupação de ficar nessas últimas colocações, né, Elias? Eu acho que essa é mais uma parte dessa liga que falha um pouco, né? Não se teve nenhum momento assim que você viu que as equipes estavam realmente preocupadas em ficar na última colocação. Mas, por exemplo, o Rei Sol, que começou o ano muito ruim, consegue 3 vitórias consecutivas, né? Então, poxa, é um elenco que consegue tirar um pouco mais, né? E no final das contas, acabou ficando o Jeff, né? Ou o Mito, né? Nas últimas primeiras colocações, os dois já não conseguindo vencer há pelo menos 3 rodadas, o Mito a 4, né? E ainda tomando algumas caçapadas, né? No meio desse caminho.
já vão começar a J-League de fato aí com a preocupação, apesar que agora tem todo o período aí de até um pouco de mercado interno. Algumas equipes vão acabar trocando de jogadores, inevitavelmente, então essas equipes podem melhorar. E no caso da liga com que acabou sendo com o Kobe como a equipe principal, os últimos colocados foi o Vivar Nagasaki e o Avispa, né? O Avispa ano passado já não teve um ano tão bem, mas a diferença de pontos, né, até foi muito mais coerente, né, na Liga Oeste do que da Leste, né? A Leste, você via ali algumas pontuações bem inexpressivas, né? No final das contas, o Jeff ficou apenas com 12 pontos, né, contra um Avispa que fez 21, né, junto com... E a diferença do Avispa para os times, o que é o sétimo colocado do Grupo Oeste, ali é uma diferença de 2 pontos, né, enquanto a diferença do Jeff pro Mito já é 6 pontos, né, e o Mito fez 18, 2 a menos do que o Rei Sol, que fez 20, e a diferença dessas equipes pro Urawa, que é o sexto, que é 25, é muito grande. Então você vê que tem uns gaps de pontuação muito grande, e sinceramente, o que isso significa, não dá pra gente saber, né? Talvez nada, mas que o Jeff talvez deixou muito aquém o que esperar dele nessa competição, acho que dá pra dizer que sim, que o Jeff já começa a J-League de fato com talvez ali os seus torcedores um pouco mais pé no chão com a realidade da equipe. Um detalhe que eu queria falar, né, que a gente falou, né, tanto dessa questão do campeonato não valer tanto, né, porque é um torneio experimental, né, e eu acho que tem essa questão dos times não levarem muito a sério, e principalmente como foi importante também que esse campeonato não tenha tanta atenção para as equipes, por exemplo, que foram jogar Champions Asiática, né? No caso do Matida, do Vissel. E claro, obviamente o Gamba, né? O Gamba conseguiu chegar na final contra o Al Nassr muito condicionado pela rotação de elenco que o Jens Vising fez na própria Liga dos 100 anos e que fez com que o Gamba chegasse em uma melhor condição física para ir lá em Riad, na Arábia Saudita, e ganhar do Al Nassr. Acho que depois não vou falar mais da final, né? Mas eu acho que é muito importante, muito crucial a gente falar dessa questão do Gamba saber gerir bem esse elenco nesses jogos da Liga dos 100 anos para chegar inteiro na final contra o Al Nassr. E eu acho que até uma coisa que o Elias sempre fala em questão de gerir elenco é que normalmente elenco curto não consegue muito bem em campeonato longo, né, Elias? Eu acho que quando você pensa em uma Copa do Imperador, né, ou até no novo formato da Luvan Cup e tudo mais, sim, tem algumas equipes com elencos menores que conseguem ainda chegar mais longe, mas uma competição com 18 rodadas, a gente já começa-se a ficar meio que evidente que alguns elencos algumas equipes têm elencos muito curtos, né? E de todas essas equipes que ficaram aí entre as 3 piores, né, dos seus grupos, não dá para ficar um pouco preocupado, inclusive até com o próprio Marinos, né? Que apesar de ter muito dinheiro, tem um elenco que tecnicamente também se parece meio curto, inclusive a 7ª colocação não deixou provavelmente nenhum torcedor feliz e muito esperançoso que esperar aí da J-League 2026-27. Vamos ver como é que vai ser o pega pra capar no campeonato normal, né? Passando os outros resultados aqui, o Matida bateu o Urawa por 1-0, o Hiroshima meteu 4-2 no Nagoya. Passando pro outro aqui, Rei Sol, já comentamos. O Gamba ganhou do Shimizu pelo placar de 2-1. Esse jogo, Elias, é um detalhe interessante. Esse jogo foi no Kokuritsu. Uhum. Deu um público legal. Teve um público bacana até, inclusive. Até não foi. Achei que seria um público um pouquinho pior. Deu 20 mil ali. Eu esperava realmente um público muito menor do que esse, assim, comparando. Até por questão de ser um jogo que já não valia tanta coisa, né? Mas 20 mil até que um público bacana. É um público muito bom. O Mito perdeu em casa pro Frontale por 3-1. Radiano 2, Cereço 3 e Kyoto 1, Nagasaki 0. Conseguimos falar aí de todos os jogos. Tiagão, antes de eu falar como que ficou o cruzamento, você quer comentar mais alguma coisinha aí dos jogos? Não, acho que tá de bom tamanho. Vamos voltar os olhos aí pra final entre Viseu Kobe e Kashima. O primeiro jogo já está previsto para esse final de semana, né? O jogo vai ser às 2 horas da manhã, né? E o jogo de volta um pouquinho mais pra frente.
Eu quero falar sobre a questão de alguns times aí, principalmente os dois rivais do Gamba, né? O Cerezo Osaka e o. Na verdade, o Cerezo Osaka e o Kyoto Sanga. O Cerezo, pra mim, acho que foi uma surpresa. Uma surpresa ter chegado em segundo lugar, assim, porque começou mal lá com o Arthur Papas, mas depois o Australiano conseguiu ajeitar o time, conseguiu aí uma baita goleada em cima do do Nagoya Grampus do Petrovic, né? Ou seja, fica com um gosto assim positivo para a torcida do Cerezo conseguir terminar em segundo lugar nessa parte final aí da Liga dos 100 anos. E o caso do Henrique Sanga, que fez o campeonato para mim abaixo do esperado e que agora vai ter que se virar, né, com a notícia, né, de que o Tokuiji ele vai deixar o clube para subir o Urawa, né? Ou seja, a gente não sabe como é que o Sanga vai se preparar tanto para CL, e vai ser a primeira participação do Sanga em uma competição internacional, como a própria J1, que já vai fazer essa virada de calendário para ser atualizado agora no calendário europeu. É bem provável que o Kyoto não tenha condições nenhuma, né, de fazer um bom campeonato, né, internacional. E eu acho que não foi você, Elias, que chegou a falar isso no final do ano passado, ou no começo desse ano, quando a gente começou a falar sobre os times e tudo mais, que é meio que o conto de fadas do Kyoto meio que tava com um cara que tinha meio que validade, assim, né? Não sei se você lembra dessa conversa nossa, e nem qual podcast que foi, mas eu lembro de ter meio que alertado que a expectativa para a equipe do Kyoto era muito mais pé no chão, assim, que não dava para esperar, por exemplo, que foi o que o Machida fez, né? De conseguir chegar bem adiante nas competições, conseguir ser competitivo em mais de uma liga, né? Meio que a realidade do Machida aí do Kyoto são muito diferentes, né, Elias? Ainda mais agora que com a temporada regular que vai começar, vai ser uma pegada diferente, né? Porque uma coisa é você ter o campeonato de fevereiro até o fim do ano e outra você no calendário europeu, né? Pode acontecer muita coisa pode mudar, pode rolar nesse período, né? Então, esse é o teste de ferro, por assim dizer, do Kyoto, né? Para valer agora. E perdendo algumas peças importantes, realmente eu acho complicado. E claro, acho que independente de qualquer coisa, o principal objetivo do Kyoto é, claro, não cair de divisão, né? Então, é triste falar isso, mas eu acho muito difícil. Claro, se conseguir, poxa, estaremos todos nós torcendo demais para o Kyoto conseguir belos resultados, mas a realidade que bate a porta talvez não seja tão animadora assim a médio prazo. Bom, falando do confronto aí da final, primeiro jogo no dia 30 agora, né? Ficou Kashima e o Viseu Kobe, os campeões. Nesse mesmo dia também vai jogar o FC Tokyo contra a Cerezo Osaka, né? Segundo contra segundo. O Machida enfrenta o Nagoya Grampus. O Frontale enfrenta o Hiroshima. O Verde enfrenta o Gamba. O Urawa enfrenta o Fadiano Okayama. O Marinos enfrenta o Shimizu. O Rei Sol enfrenta o Kyoto, o Mito enfrenta o Nagasaki e o duelo das lanterninhas Jeff United contra o Avispinha. Olha, enfim, acho a maioria desses jogos deveras desinteressantes, mas disputar pra ver quem fica em 19º é um negócio, no mínimo cômico, cara, cada coisa, velho. Vale a honra Pode ser que poder ter uma resenha nesse jogo. Vale a honra do Jeff, pô, pro Jeff não ficar em lanterna, pô. Pode, imagina se vai lá tomar outra sapatada, cara, vai ser deveras cômico, cara, mas enfim, não dá pra levar 100%, né, enfim, é só a liga pra realmente, então, quando o Elias falou isso a primeira vez, eu falei, poxa, eu acho que não é só isso, né, mas no final das contas era só pra tampar o buraco, né. Quem avisa, amigo é, né? Quem avisa, amigo é. Exatamente. Bom, Tiagão, falando aqui agora dos resultados da nossa Liga 9-3-4, não sei se você fala. Essa é a que importa. É a mais importante de todas, né? Inclusive, uma confusão danada, a gente vai falar só dos finalistas, porque é tanto time que a gente vai ficar 10 anos falando do negócio, não vale a pena. Na última rodada, o Yokohama meteu 3-0 no Vegalta Sendai fora de casa. O Ryukyu se deu melhor nos pênaltis, bateu Sagatoso por 3-2. Ross Kumamoto fora de casa também se deu bem nos pênaltis e bateu o Renofa por 2-1. O Cataler Toyama
perdeu, né? O Nara Club jogando em casa meteu 5-1 no Cataler Toyama. O Zaspa meteu 7-2 no Sagamihara. Meu Deus, que sapatada. O Sapporo, para variar com o jogador expulso, perdeu em casa pro Júbilo por 1-0. O Gilfo perdeu em casa pro Omiya pelo placar de 2-0. Fudieda perdeu nos pênaltis pro Iwaki 1-0. Alberex 2 e Rime 0. O Nagano parceiro ganhou nos pênaltis do Kofo por 1-0. Chupelias. Oi? Chupelias. Puxa vida, não tinha me atentado assim. Calma. A vingança chega ainda. Tá todo feliz, é igual a classificação do Nagano. 10º, o último colocado da sua chave. Você vê, né? A punição sempre chega. Felicidade de ganhar nada, né? Eu ganhei 2 seguidas, pô, legal. Acabou quanto? Em 10º. Fica parceria. Parceria, isso aí. O Fukushima Neto ganhou nos pênaltis do Matsumoto por 4-3. Tokushima ganhou nos pênaltis do Imabari 2-1. Tegevaharu perdeu em casa para Hello Kishiga nos pênaltis 3-2. Monterio 3, Belmari 1. Kanazawa meteu 2-0 no Kochi United. Osakinha nos pênaltis fora de casa derrotou Kamatamaré por 3-2. Kagoshima fora de casa meteu 5-1 no Giravans. Gainari Tottori nos pênaltis ganhou do 8-1-0. E o Blauwitz meteu 1-0 no Tochigi City, né? Em meio de toda essa confusão, tivemos aí os 4 campeões de chave, né? Como é que ficou? A primeira chave aqui dos nossos queridos na temporada regular do Leste A, Vegalta Sendai primeiro. No Leste B, o Kovan Furekofo. No Oeste A ficou o Cataler Toyama. E no Oeste B ficou a equipe do Tegevaharu. Como que vai funcionar agora, né? Na primeira semifinal teremos o Vegalta Sendai contra o Van Furekofo. E na segunda, Cataler Toyama contra o nosso querido Tegevaharu, Mr. Thiago Henrique Cruz. Uma coisa muito legal que eu consegui assistir esse último jogo entre o Miyazaki e o Hilux Shiga. E assim, vou te falar, Velias, por que eu brinco e falo que a Liga 2 3/4 foi muito mais legal de acompanhar do que a Vision da primeira divisão? Porque foi uma chance incrível de poder ver as equipes da terceira divisão enfrentando as equipes da segunda. Inclusive, eu até acho, e pensando com meus botões hoje, que daria talvez, claro, chutando muito por alto, tô falando aqui coisa de Master League da minha cabeça, tá? Daria pra ter feito uma coisa muito mais legal, né? Colocado, sei lá, os 5, 6 melhores colocados da segunda divisão para enfrentar as equipes da primeira divisão, poderia ver, né, as equipes da JFL, se a gente vivesse no mundo perfeito, onde a JFL fosse a atual quarta divisão, e aí você fazer ali um geralzão entre as equipes um pouco menores e com um pouco mais de problemas financeiros atuais da segunda, terceira e quarta, aí você podia ter esses grupos malucos aí com 20, 10, 12 times aí, e todo mundo ter essa experiência que eu achei bem interessante. O jogo entre o Hello Tiga e o Tegevaharu Miyazaki foi um baita jogo, assim, né? Foi um 2-2, né? Aonde, claro, o Miyazaki já estava há muito tempo já classificado, né? Acho que foi a primeira equipe a se classificar para a próxima fase, e ainda assim foi um 2-2, né? Com o Hello Tiga tentando fazer jogadas interessantes. Teve um gol de pênalti, inclusive, que foi o gol do Miyazaki. Depois teve ali um gol no contra-ataque. O Hello Tiga foi o tempo todo pressionando, estádio pequeno, sabe? A torcida local. Então, assim, para quem gosta de futebol alternativo, foi um show à parte, né? Então o resultado foi até um pouco de menos, mas um jogo bem legal de se acompanhar. Então essa Liga 2/3 aí que a gente teve, deu pra gente ter uma noção o quão positivo pode ser algumas equipes da terceira divisão se tiver um pouquinho mais de envolvimento e tudo mais, tempo para essas equipes se amadurecerem. Inclusive teve alguns resultados muito interessantes quando você olha no resultado final. É claro que existem equipes da segunda divisão que eu acho que ficaram devendo um pouco mais, que até usaram esse torneio para rodar bem o elenco e para testar coisas que provavelmente não vão testar no campeonato regular, como por exemplo foi esse fiasco 8º colocado, né, no Leste B, que foi o resultado final da equipe do Jubiluata e tudo mais. Então, assim, existem coisas que talvez as equipes da segunda divisão puderam testar mais do que a terceira, mas que foi muito, muito positivo para as equipes da terceira divisão poder fazer esses testes jogando contra equipes
que estão no momento melhor. Isso com certeza vai ser muito útil aí para o desenvolvimento da terceira liga do futebol japonês, e quem sabe um dia a gente consiga chegar na quarta e esse desenvolvimento ser ainda maior. Não serviu para alguma coisa, né? Para os times menores. Sim, isso com certeza foi muito bacana. Vai ter lá as partidas, né, que vão dar ali os resultados finais e tudo mais, mas eu acho que as semifinais que juntar, Elias, eu acho que vai dar jogos interessantes. Eu acho que Veogata Sendai contra o Kofu vai ser um belo jogo, e por outro lado você vê um Cagliari Toyama contra um Takewaga Miyazaki, que inclusive... No meu ponto de vista, de todas as equipes que passaram de fase, é a equipe que eu achei mais interessante de resultados. O Takewaga teve apenas uma derrota, né, durante todo o campeonato, uma derrota com a bola rolando, depois teve 2 derrotas que foram nos pênaltis, né, e depois acabaram combinando na segunda derrota, inclusive nessa última rodada contra o Hilux que eu acabei de falar. Mas assim, o campeonato do Takewaga Miyazaki foi exemplar, assim, sabe, 47 pontos, não deu a menor chance para seus adversários, então acho que foi o grupo assim que mais disparado pareceu fácil logo de começo. O Veogata Sendai também não teve dificuldades no Leste A, né? Por mais que o Blobitz foi muito aguerrido ali, ficando o tempo todo pressionando junto com o Shonan Bellmare, o Veogata parece uma equipe muito mais pronta, inclusive uma das equipes principais aí para ganhar o título em 2026/27. Enquanto isso, nós tivemos duas equipes que tiveram um pouco mais de problemas, né? Então o grupo do Leste B, que o Kofu acabou vencendo equipes que teoricamente eram umas principais candidatas, no caso o Sapporo e principalmente a equipe de Jubiluata. O Kofu mostra que, por mais que alguns investimentos acabaram vindo e indo embora muito rápido, o Kofu ainda tem uma estrutura bem interessante para estar disputando uma semifinal, chegando à final, e é uma das equipes mais interessantes atuais também da segunda divisão. E o Qatar Toyama, apesar de correr muito por fora, é uma equipe que vem fazendo campeonatos muito interessantes, né? Vem sendo muito coeso nos últimos anos, então acho que todas as vagas ficaram muito bem distribuídas para as equipes que vivem um momento melhor nessa situação. Então, até os confrontos que eu acho que vão ser bem legais, quanto o Veogata contra o Kofu, quanto o Toyama contra o Miyazaki, eu acho que são 2 partidas que podem tanto dar uma boa semifinal, como principalmente os vencedores vão jogar uma final que com certeza pode ser até mais emocionante do que a final entre Kashima e Kobe, que provavelmente vai ser um jogo mais truncado, um joguinho um pouco mais fechado, enquanto os jogos da 2 e da 3 vão acabar tendo talvez resultados um pouco mais expressivos ali, porque são equipes que jogam mais pra frente. Maravilha, Thiagão. Mais alguma coisinha que vocês queiram comentar, ou vamos ao que interessa? Posso fazer uma pergunta para vocês? Até 2. Opa. Se terminasse hoje a J2 e a J3, quais seriam os favoritos para subir em cada campeonato? Olha, essa pergunta não dá para ser respondida porque foi uma bagunça esse campeonato, né? Então... Os grupos não estão muito homogêneos, né? Eles tiveram de tudo um pouco, né? Eu só chutaria o Veogata Sendai subindo. Eu acho que hoje o Veogata Sendai tem um elenco melhor para subir a primeira divisão. Acho que existe uma obrigação em algumas equipes que não... Né, como, por exemplo, é o Júbilo, né? Que a gente está falando desde o ano passado. Agora, na terceira divisão é muito inconstante, né, o que dá para esperar, né, das equipes, né, porque pode mudar muita coisa com uma velocidade muito grande, né, então eu acho que na terceira divisão é um pouco mais difícil ter alguma projeção, viu? Eu sinceramente não saberia muito aonde colocar ali uma opinião, mas claramente você tem equipes que nos últimos anos tiveram resultados melhores e elencos melhores que podem estar um pouco mais maturados, mas como pode mudar muito, eu acho que a terceira divisão é muito difícil da gente estar sequer chutando 2, 3 nomes, viu, sinceramente. Tiagão, eu vou dar liberdade para vocês dois falarem aí, vocês têm 20 minutos para discutir sobre o título do Gamba. Fica bom. Igual a Lara. O Gamba Osaka conseguiu um feito muito importante, né, no sábado ali do dia 16/5, que foi chegar, né, na final ali da ACL2 e conseguir vencer
o improvável Al Nassr, que tem um elenco melhor, que tem que tem muito mais dinheiro, tem muito mais projeção internacional. E assim, a CL2, do jeito que foi caminhando durante todo ali o campeonato, como eu e Elias falamos o campeonato inteiro sobre isso, né? O Gamba tem pelo menos obrigação de chegar entre os finalistas, porque tinha muita equipe ruim nesse meio de caminho, né? Inclusive, até acho, e o Milton tá aqui para não me deixar mentir, se você achar que eu tô falando errado, você pode me corrigir. O Gamba, sim, teve dificuldades ali em algumas partidas que, sinceramente, teve hora que chegou a dar até um pouco de nervoso, né? O Gamba poderia ter a vida muito mais fácil, né? Pelo menos para chegar até a semifinal ali quando venceu a equipe do Bangkok United. Inclusive perdeu o primeiro jogo, né? Com o jogador expulso, depois refez o resultado no jogo de volta, enquanto o Al Nassr meio que foi chegando, derrubando todo mundo ali com uma certa facilidade. E aí quando chega Gamba e Al Nassr para fazer a grande final, a gente imaginava que o Gamba teria muitas dificuldades, né, para enfrentar essa equipe do Al Nassr, como realmente aconteceu. As dificuldades elas aconteceram. Foi um jogo onde a equipe do Gamba teve que se preocupar o tempo todo com a parte defensiva, mas encontrou ali um Al Nassr que também teve dificuldades, principalmente no setor que a gente sabe que não só nós, como todo mundo que assiste ali o futebol árabe, sabe que defensivamente os times árabes normalmente têm alguma deficiência defensiva, né? E foi exatamente nessa deficiência defensiva que a equipe do Gamba fez valer ali, trabalhar a bola, conseguir dar um bom passe ali para o Hummels fazer o gol, né? Inclusive ainda na metade do primeiro tempo, né? Quando o Dennis Hummels consegue fazer o gol do Gamba com uma bola encontrada ali entre a zaga do time, o time árabe, e o Gamba conseguiu se organizar defensivamente, né, para conseguir parar talvez os 3 nomes chaves da equipe do Al Nassr, né, que é a Cristiano Ronaldo, o Sané e o João Félix, e conseguir sair com essa vitória que foi importantíssima, é claro, um jogo muito difícil, né? No final das contas, o Gamba teve 36% de posse de bola, o Al Nassr teve 17 chutes a gol, 6 finalizações corretas, enquanto o Gamba teve apenas 2 chances, né, diretas pro gol, e uma delas acabou entrando no primeiro tempo. Mas eu achei que foi todo um jogo onde a equipe do Gamba conseguiu trabalhar no limite daquilo que tinha contra o Al Nassr, que obviamente entrou imaginando que poderia resolver o jogo a qualquer momento, e esse a qualquer momento não aconteceu, mesmo quando o Al Nassr teve chances claras, com o Cristiano Ronaldo de cabeça, finalizações de fora da área com o Sané, o João Félix aparecendo muito dentro da área para esperar ali o último toque para conseguir fazer a finalização. Então assim, o Gamba se sobressaiu muito positivamente contra uma equipe muito superior, né, numericamente, superior tecnicamente, mas o conjunto do Gamba, no final das contas, acabou se sobressaindo, na minha opinião, muito melhor, porque o coletivo do Gamba Osaka, apesar de ele ser menos técnico, foi muito mais competente, né, em fazer o básico, coisa que algumas equipes do mundo árabe, que tem muitos jogadores, né, com um escalão um pouquinho menor na parte defensiva, acabam falhando, coisa que o Gamba conseguiu evitar e sair com esse belíssimo troféu para sua prateleira. Bruno Mioto, qual a sua opinião sobre essa grande final? Bom, na minha opinião, eu acho que o Gamba fez uma partida muito inteligente. Uma partida onde deu quase tudo certo. Acho que dá pra gente falar. Foi uma partida quase perfeita do Gamba. E começou, obviamente, com o que me impressionou no Gamba de início é que o Gamba não teve medo do Al Nassr. De início, começou atacando mais, começou com chegadas ali do próprio Rummet, do Jebali. O Jebali fez um jogo muito bom, né? Nomes aqui também o Kishimoto, o Meshino. Aí na jogada do gol, o Jebali começa pegando a bola, aí ele passa pro Meshino, que tá lá em cima. Aí o Meshino, ele antevê o Rummet chegando na área, inclusive até fiquei em dúvida se o Rummet estaria em impedimento, porque tinha 2 jogadores do Gamba na frente dele que estavam dando posição irregular. Aí o Rummet ele volta, o Meshino dá um passe pro Rummet, que acaba rasgando a defesa do Al Nassr, aparece frente a frente com o Bento, e aí o Rummet ele não tem nenhum problema e chuta forte no canto esquerdo do Bento, né? Aí depois disso,
o Jens Wiesing, ele fez um negócio que eu acho que foi crucial e determinante para esse resultado. Ele jogou ele jogou com o mental do Al Nassr. Porque quando o Gamba abriu o placar, eu percebi que ele chamou um pouco o Al Nassr para cima, só que o Al Nassr, ele sabendo que tem que correr atrás do resultado, foi um monte de oportunidades desesperadas do Al Nassr para tentar furar não só a defesa que estava muito bem marcada com o Nakatani e o Genta Miura, mas principalmente o Rui Araki, né? Que o Jens Wiesing, ele bancou a titularidade do Rui Araki com 16 anos, né? Acho que é 16 anos, né? E o Rui Araki fez uma senhora partida, fez uma partida muito boa e acho que você falou da questão do coletivo, mas eu acho que pra mim tem partes aí que o Gama conseguiu ganhar esse título na estratégia do Jens Wiesing, na qualidade dos seus principais jogadores, tanto na defesa quanto no meio quanto no ataque, mas principalmente nessa senhora partida que o Rui Araki fez e que deixa claro o resultado de o quão bom o Gamba fez um trabalho com os goleiros nos últimos 6 anos, né? Porque a gente tem que lembrar, né? O Gamba, ele começou a formar bons goleiros desde o Koseitani, né? Que lá em 2020, né? Aí conseguiu com o Ichimori melhorar também. Agora tem o Rui Araki para justamente ter uma alternativa para o Higashiguchi, que já está nos seus últimos dias. Inclusive o Higashiguchi nessa CL teve uns jogos muito preocupantes em que quase que ele entrega o Gamba em jogos onde o Gamba tava com um resultado na mão, como é o caso, por exemplo, do jogo contra o Hachaburi, né, que você falou bastante, né, Thiagão? E inclusive o gol de empate do Hachaburi sai de uma atrapalhada do Higashiguchi com o Nakatani. Os dois se trombam na frente da área e abre um espaço ali pro jogador do Hachaburi empatar o jogo, né? Ou seja, o Higashiguchi, infelizmente, eu gosto muito do Higashiguchi, é um ídolo histórico do Gama, mas já tava na cara que o Higashiguchi tinha que abrir espaço para outros goleiros fazerem o trabalho. E o Rui Araki aproveitou muito bem essa chance e fez uma final praticamente impecável. E lembrar que é um jogador de agora completo 18 anos, né? Apenas 18 anos, 18 anos, 18 anos. Jogando uma final de. É a Asia Champions League 2, né? A Sul-Americana do futebol asiático. Que seja, ainda assim é um campeonato continental. Inclusive, eu acho que se talvez uma final seria menos badalada se, por exemplo, o Al Nassr não chegasse, realmente, de fato, seria uma final muito menos badalada midiaticamente, fora desse universo de futebol japonês e asiático no geral. Mas com o Al Nassr chegando, gabaritando essa final, eu acho que até deu uma sobrevida para essa competição e, sinceramente, até acho que a maneira com que foi organizado as equipes que jogam a série Elite e a Two, até que agora na minha cabeça faz um pouco mais de sentido, né? Porque por mais que você tenha muita equipe ruim nessa rotação, muita equipe abaixo, que praticamente foi no campeonato apenas para participar, você ainda consegue colocar nomes interessantes, né? Que num segundo escalão, digamos assim, momentaneamente do futebol asiático, e ainda assim você consegue ter uma final de peso, né? Com o Al Nassr na final e tudo mais, e pelo menos não foi aquela final com duas equipes árabes, né? E uma chegando muito bem, outra chegando de qualquer jeito. Então, assim, a final ela se desenhou muito bem para conseguir levar a equipe do Gamba, que para mim sempre teve condições de pelo menos chegar à grande final e enfrentar esse adversário com um pouco mais de dinheiro, com um pouco mais de prestígio, e deu tudo certo para ser o Al Nassr, deu tudo certo, como você falou, fazer uma partida muito inteligente e vencer, né? E pasme, né, Elias, né? Com um gol do Humet e com assistência do Jebali jogando muito bem. Então, assim, uma final onde tudo deu certo para a equipe japonesa. Que bom que deu certo. Eu acho que eu espero que o Gamba seja inteligente e utilize o marketing que pode ser feito com esse campeonato de campeão da Ásia e que o Gamba utilize isso de forma inteligente até para não deixar
à vista o objetivo principal do Gamba, que é voltar a uma série principal, né? Voltar a série, voltar a disputar o título principal da Ásia. O Gamba tem condições, né? Já venceu, né, anteriormente essa competição, então o Gamba tem prestígio para voltar a ser a equipe que poderia estar disputando a Elite, né? E já que está jogando a 2, que pelo menos fez ali a sua obrigação, que é chegar até a final, que eu acho que toda a organização do campeonato foi meio que aumentando essa obrigação do Gamba, até porque o Gamba tecnicamente era melhor do que todas as equipes que ele enfrentou até a grande final, e quando chegou nesse pico de dificuldade que era o Al Nassr, o Gamba jogou muito bem, inclusive uma partida onde o João Félix e o Sané foi muito mais importante do que o próprio Cristiano Ronaldo, né, que jogou o jogo todo, mas acabou parecendo tendo espaço em apenas uma bola aérea, né? Então todo o jogo no chão, o Cristiano Ronaldo estava sendo muito bem marcado, então defensivamente, o próprio Nakatani, né, que você lembrou, que fez ali a lambança ali no jogo contra o Ratchaburi, jogou muito bem, então a Genta Miura, né, Kishimoto, né, Hatsushi, a parte defensiva do Gamba foi muito importante nessa final. Ainda acho que o Gamba tem problemas no meio campo, acho que o Suzuki a longo prazo é um jogador que não dá ali muito, não dá muito cara de titular no longo prazo, aí você tem o Mito do outro lado, e aí a parte da frente do Gamba eu acho que tem opções que dá para rodar bem esse elenco em questão de J-League, né? Mas com um campeonato de tiro curto ali e tudo mais, os jogadores funcionaram e pelo menos agora o Gamba tem um pouquinho mais de tempo e sossego, né, em questão de título para estar pensando a médio e longo prazo. Se não só o Gamba Osaka, na minha opinião, mas como outras equipes japonesas começarem a fazer essa questão de que para as posições que você já tem jogadores muito velhos, que já são extremamente veteranos, você começar a dar chances certas para os jogadores certos, eu acho que todas as equipes japonesas têm tudo, porque obviamente quase todas têm bases muito bem estabelecidas, poderem começar a fazer essa transição, né, de passar o bastão, né, no caso do Higatiguchi, agora pro Araki, aí você tem o Junichi Mori, você tem nomes muito interessantes que podem ser goleiros do Gamba nos próximos anos, né, mas infelizmente, né, algumas equipes têm essa dificuldade em passar o bastão, porque o jogador que está lá há muito tempo, ele é um jogador do marketing, ele é o cara que é pôster da equipe no Japão todo, durante toda a cidade, então você tem uma certa resistência, digamos, equipes em fazer essa troca, né? Mas do Gamba, pelo menos, foi muito bem feita e foi bem inteligente e acabou dando resultado, que no final das contas é muito importante. E com essa vitória, Mioto, o que acontece com o Gamba Osaka agora? Ele consegue uma vaga no playoff para a Asian Elite do próximo ano? Ou eu vi errado, Mioto? A vaga na fase preliminar da série Elite. Ah, tá. E aí tem que passar a preliminar. Tá. Provavelmente, eu tinha visto umas suposições. Uhum. Antes tava falando lá que ia pegar o Gangwon da Coreia, mas parece que agora, dando uma atualizada, acho que o principal time que pode enfrentar o Gamba é o Hanoi do Vietnã. Entendi. Ou seja, em tese seria um adversário bem mais acessível que daria pro Gamba passar para a próxima fase. Independente, claro, que a gente sempre sabe que diferente que acontece aqui na América do Sul, em alguns dos campeonatos, as regras elas são meio volúveis, às vezes elas mudam no meio do coisa, tem uma opção, tem uma desistência, tal, mas independentemente quem chegue para enfrentar o Gamba no playoff, vai chegar para enfrentar a equipe que venceu o Al Nassr, né? Então isso é um peso interessante e positivo para a equipe do Gamba Osaka, né? Então acho que dá para levar até isso como parte da estratégia da equipe para jogar um futebol ofensivo, né, quando essa partida chegar, abrir mão ali de uma ou duas partidas da J-League ali que já vai estar rolando, né, para se preparar melhor para esse jogo e conseguir chegar na CL Elite, que eu acho que é o objetivo principal. Passar de fase, ganhar, já é outros 500, porque sabe que o Gamba claramente não é ainda o top 3 do Japão, né, para sequer pensar em obrigatoriedade de ACL Elite, mas pelo que a gente viu no campeonato, o Gamba tem pelo menos, o Japão tem condições de colocar todas as suas equipes, principalmente na próxima fase, né? Passar da fase de grupo e jogar todo mundo pro mata-mata, e ali o que foi acontecer, aconteceu, mas no papel as equipes japonesas estão sim no mesmo patamar do que qualquer time árabe. A diferença é que quando você começa a colocar individualmente, aí é claro que um Cristiano Ronaldo, né, um Sané, um João Félix, ele destoa, mas tirando esses jogadores de fora,
o grosso do futebol árabe. O Elias já falou muitas vezes aqui com a gente, o Bom Tempo também, Mioto nas suas redes sociais. A gente não precisa temer essas equipes, né? São muito parelhas com o Japão e tecnicamente o Japão é muito superior em muitos aspectos também. Mas pro Gamba foi uma ótima vitória aí, parabéns à equipe do Gambosca por conseguir essa vitória. E pelo menos, Elias, eu e você podemos colocar isso no currículo, né? A gente acertou a previsão que pelo menos na CL2 uma equipe japonesa ia bem, então pelo menos nós tiramos não talvez o sapo de Suíta, mas pelo menos um pouquinho da minha história como pé frio, ela acaba sendo um pouquinho arrumada com o tempo. Elias, por favor, não deixe eu esquecer disso. O sapo a gente não tirou, mas um girino ali saiu já, né? O girino de Suíta, pelo menos, está tirado. Graças ao Hinomaru, tenho que deixar isso muito, muito, muito bem claro. Elias, Piotr, acho que é isso, né, de futebol japonês. Na semana que vem voltamos com... na próxima semana, mas ao final, né, da Liga da Visão dos 100 anos, nós voltamos para falar sobre a grande final e todos os pitacos finais ali sobre o campeonatinho, tudo que acontecer também na CL não, né, na Liga 2, 3 quartos, e claro, e logo também retornamos ao Hinomaru falando sobre o último amistoso da seleção, que também vai ser bem interessante para a gente poder estar trazendo essas informações pós-jogo, e depois voltamos a falar em junho sobre Copa do Mundo. Milton, muito obrigado pela sua participação. Todos vocês pesquisem Bruno Mioto nas redes sociais, deixaremos os links de Bruno Mioto, tá? Aí linkados neste episódio, para vocês estarem não só acompanhando o Mioto em todos os projetos que ele faz, mas também nos seus textos que estão internet afora. Elias, valeu também, tamo junto, e semana que vem estamos aí de novo. É isso aí, galerinha, muito obrigado aí por mais um programa, nos vemos na semana que vem, forte abraço e Hinomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, valeu, até. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Tá, né? Sayonara.